Pronto, vamos lá, né? Bom, olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Bença, né? Com esses novos laços para um futuro melhor. Então, assim, voltando aí essa nova fase do Bença, vamos ter a aula hoje de língua portuguesa e redação, como já foi divulgado. A partir do momento que vão entrando, tiver dúvidas, vocês sabem que eu gosto muito de interagir com vocês, tá? Deixa mensagem no chat que eu vou olhando e compartilhando aqui os esclarecimentos. Meu nome é Leiliane Gomes Araújo. Para quem não me conhece, eu sou formada em língua portuguesa e pedagogia. Atualmente faço especialização de arte, cultura e educação, como alguns que já estavam aqui na primeira aula que eu dei logo no início do ciclo, né, que foi sobre texto verbal e não verbal, que aí a gente já fez uma discussão. Então, retornando agora do período das férias, nós vamos ter o tema da aula de hoje, leitura e interpretação textual, tá certo? Eu gosto sempre de recapitular e trazer também, e isso vem da questão da disciplina de arte, e aí eu junto, e futuramente vocês também vão ter aulas direcionadas para esse componente curricular, que é a arte, mas vocês sabem que sempre uma coisa está ligada à outra, né? As disciplinas, elas são bem interligadas. Eu trago sempre imagens, textos verbais e não verbais, para a gente fazer a discussão, fazer a análise. E o tema da aula de hoje, como é leitura e interpretação textual, a gente vai ver um pouco de como essas imagens, esses textos não verbais e texto verbal também, eles trabalham a interpretação, tá bom? A primeira imagem aí, para iniciar a nossa aula, né, essa acolhida, nós temos aí 5 crianças e um enorme livro, né? Então, o livro está aberto e as crianças estão aí atentas, com expressões felizes, olhando o que está sendo trazido nessas páginas desse livro. Então, se nós vamos trabalhar a leitura é isso, né? É a atenção que a gente dá a um determinado texto, seja ele qual for, tá bom? Prosseguindo, eu trouxe um texto aí misto, né? Que aí é a charge, que vai trazer tanto a imagem como o texto escrito. Então, nós temos aí algo bem atual, né? De hoje, que você vê muito, que o texto na parte aí superior diz o seguinte: a cessão do Pix diminui a circulação de dinheiro físico. Aí eu quero agora que vocês coloquem aí nos comentários, para a gente já começar discussões e com isso os esclarecimentos dos conteúdos da aula de hoje, o que é que vocês estão vendo aí, né? Se eu perguntasse qual é o tema desse texto, o que é que vocês diriam para mim? Eu gostaria que vocês interagissem aí no chat, não fiquem com medo de escrever, tá? É bem tranquilo. Então, eu gostaria que vocês continuassem, escrevessem aí para mim o que é esse tema do texto. Vai trazer aí tanto o verbal quanto o visual. Vou voltar aqui para o slide de novo, voltar para compartilhar. Aí, o que é que vocês observam aí? Né? Nós vamos ter 2 senhores sentados e um deles está segurando um cartaz, o outro está segurando um chapéu e chega outro senhor com um celular, né? Nesse que quem está segurando o cartaz, a gente tem um QR Code e embaixo tem o nome Pix, né? Então, o senhor, ele já direciona a câmera do celular para o QR Code. E aí, voltando ao tema lá em cima, né? Ao textozinho escrito. A seção do Pix diminui a circulação de dinheiro físico. Geralmente, as charges, elas trazem uma crítica, né? Uma crítica traz um contexto social, algo que já está sendo discutido. Então, hoje, poucas pessoas, elas utilizam o dinheiro, né?
tudo é mais Pix, acessibilidade mais rápida, então tem aí uma facilidade maior, como a Claudete falou, de você conseguir fazer um pagamento, fazer uma contribuição. Então, aí os senhores estão precisando de ajuda, está precisando, né, de uma contribuição. O que veio até eles, né, em vez de pegar o dinheiro, ele já fez o quê? A transferência através do Pix, né? Então, o outro senhor ao lado, ele não está com o QR Code. Ele aguarda o quê? O próprio dinheiro, né? Então, é o aumento da tecnologia que vai facilitando com que ocorra essas transações, que o Pix já venha com essa facilidade para nós hoje, certo? Prosseguindo, nós vamos ter outra imagem. Só que essa já vai trazer um texto escrito, né? É um texto pequeno, é um conto, que ele vai ter o título O Relógio. E aí, como a gente está fazendo nas aulas do Benção, assim, nesse novo retorno, e já vinha antes das férias, o modo de revisar conteúdos, ajudar vocês para depois a gente ir para as demais disciplinas, né, da base, aqui eu trouxe esse texto pequeno para a gente iniciar, para verificar como é que a leitura e a interpretação ela age quando o texto é só escrito. Então, como bem foi falado no chat, né, aquele texto lá vai falar da facilidade maior que existe por causa da tecnologia para você fazer transações, fazer pagamentos, contribuições. E aqui a gente já vai ter o formato somente escrito, que diz o seguinte, né, vai trazer aqui um diálogo. Fala assim: o relógio de Nasruddin vivia marcando a hora errada. Mas será que não dá para fazer alguma coisa? Alguém comentou. Fazer o quê? Falou outra pessoa. Bem, o relógio nunca marca a hora certa. Qualquer coisa que se faça já será uma melhora. Nasruddin deu um jeito de quebrar o relógio e ele parou. Você tem toda a razão, disse ele. Agora já dá para sentir uma melhora. Eu não quis dizer qualquer coisa, assim, literalmente. Como é que agora o relógio pode estar melhor do que antes? Bem, antes ele nunca marcava a hora certa. Agora, pelo menos 2 vezes por dia, ele vai estar certo. Né? Esse é um conto retirado dos grandes contos populares da editora de Ouro. E aí, aqui, a gente fez a primeira leitura. Eu pergunto para vocês, esse texto vai falar do quê? Nós temos aí um diálogo, né, entre duas pessoas. Essas pessoas estão falando do relógio, mas qual é o contexto geral da história? O que é que vocês acham? Então, assim, quando eu pergunto para vocês o que vocês acham, eu pergunto para vocês qual o contexto, tudo isso daqui está sendo referido ao quê? Algo chamado interpretação textual. A primeira parte que a gente fez foi a leitura. Então, foi identificar, né, o que é que estava sendo escrito. Agora, quando parte para querer a opinião, esclarecer o que eu entendi da parte escrita, eu já estou falando de interpretação textual. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí esse texto agora. Está falando do quê? É do relógio. Mas como assim o relógio? Né? O que é que esse relógio ele tinha? O relógio do Nasruddin. Ele estava tendo algum problema? O que é que a gente consegue identificar aí? Tem alguma crítica aí? Né? Lembrando que é um gênero, né? Conto, né? O conto vai ser o quê? Uma narração. Então, vai narrar fatos, né? E aí, o que é que tem mais aí? Tem duas pessoas falando, essas pessoas estão dialogando o mesmo assunto, o que é que vocês acham? Vamos lá, Claudete. Maria Valentina, Gerlane.
que é que vocês acham que esse texto tá trazendo aí? O que é que você conseguiu, o que é que vocês conseguiram entender sobre ele? O relógio, ele é do Nasruddin, né? E ele sempre tinha um mesmo problema. Marcava a hora errada. Então, a gente tem relógio, às vezes está atrasado. E aí, a pessoa a qual ele estava conversando disse que ele teria que fazer alguma coisa, qualquer coisa, para que não houvesse mais o atraso, que toda vida que fosse verificar, ele olhasse para o relógio, está sempre atrasado. E ele pegou essa expressão, qualquer coisa, da forma mais literal possível. Então, qualquer coisa que ele fizesse ia resolver, ia ser melhor do que o relógio está atrasando. Aí ele acabou fazendo com que o relógio ficasse realmente sem funcionar, né? Então, do lugar dele tentar consertar o relógio, ele quebrou porque era mais fácil. Pronto, então a pessoa que ele estava, justamente, Claudete, a pessoa que ele estava conversando, disse assim, faça qualquer coisa, mas resolva. Então, ele, qualquer coisa, quando você diz, na minha interpretação, pode ser várias possibilidades. E a possibilidade que ele encontrou para o relógio marcar uma hora certa foi quebrar, porque se ele quebra, ele vai paralisar numa determinada hora, por isso que no final, no final do diálogo, ele disse, bem, mas antes ele marcava a hora certa, agora, pelo menos 2 vezes por dia, ele vai estar certo. Então, ele estava atrasando dava a hora errada durante o dia, né? Mas só que quando ele quebra, o relógio ele fixa o ponteiro numa determinada hora. Então, pelo menos uma vez no dia vai estar certo. Mas ele poderia, como a Claudete falou, o que é que ele poderia ter entendido como qualquer coisa? Não, vamos tentar regular para que volte àquela hora certa no determinado horário e eu ficar verificando se vai alterando, se vai dando a hora errada, eu modificar de novo, eu trocar a bateria, eu levar num concerto, mas não, ele pegou essa expressão, a partir da interpretação dele, e fez o que ele entendeu, né? Então, você vê que, aí eu trouxe essa outra imagem aqui, partindo ainda do texto lá do relógio, do Nasruddin. Tem aí o bebê e diz o seguinte, eu sei que você está falando, mas não estou entendendo nada. Quantas vezes a gente já nos deparamos com uma conversa, seja presencial, seja no WhatsApp, e a gente faz aquela leitura do que a pessoa está querendo nos dizer, porque ler é um ato de comunicação, né? Ler e interpretar é uma forma de comunicar. Então, vai partir muito de como é que você vai entender o que eu estou dizendo. Às vezes, vocês com certeza já passaram por uma coisa. Eu digo uma determinada frase, a pessoa entende do jeito dela, e aí eu vou e volto a minha palavra e digo assim, não, mas não é bem assim. Não, o que eu disse chegou para a pessoa da seguinte forma e ela interpretou do jeito dela, né? Então, o texto é muito isso. Tem a intenção de quem escreve, tem a intenção de quem fala. Eu faço a leitura, mas a minha interpretação é o que eu entendo sobre o que está sendo falado, né? E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente, assim, eu sei que tu está falando disso, mas eu não estou entendendo o que é que tu está falando, né? E aí, a leitura, meu povo, ela faz parte da nossa vida desde que a gente é ser, né? Quando a gente é criança, a gente vai ser alfabetizado, a gente vai entendendo que existem letras, que elas se juntam e formam palavras, que formam frases, que formam textos, né? E aí, quando você, independente se você conseguiu concluir um ensino fundamental, um ensino médio, iniciou no ensino superior, concluiu o ensino superior, foi para a sua pós, e aí deu continuidade à sua formação, você vai ter textos aí com você. Quem parou em uma determinada fase também vai entender, né?
Até as pessoas que são analfabetas, elas têm a dificuldade, obviamente, que elas não têm esse processo de alfabetização, de verificação, de conhecimento das letras, elas têm dificuldade de interpretação na parte oral, da fala, né? Eu chegar aqui e converso, a pessoa que não sabe ler, ela vai me escutar, mas ela, às vezes, não vai entender o que eu estou querendo dizer, e eu não estou usando a escrita, eu só estou usando a oralidade. Então, a leitura, ela é um processo que ela passa sobre a apreensão, sobre o meu conhecimento e a minha compreensão de qualquer informação. E essa informação, ela pode ter diversos suportes, seja digital, seja o suporte oral, seja o escrito, certo? E vai transmitir aí determinadas linguagens. Então, você vai numa consulta, você chega essa semana, eu fui na policlínica, então você chega lá, tira uma senha, você tem que olhar para o monitor, né, da TV lá, vai sair a senha. Então, eu faço a leitura sobre aquela senha e eu tenho que interpretar aquela informação para onde é que eu vou. Então, você vai para um determinado local, tem placas, você vai olhando, eu vou por aqui, isso aqui está querendo dizer isso daqui. Então, você vai tentando identificar os códigos. Então, você vai fazer essa leitura primeira visual do código, você pode fazer ela auditiva, ou você pode fazer também ela tátil. E aí a gente tem um exemplo do sistema Braille, né? Independente de qual canal, código, suporte que você vai usar, você vai fazer essa leitura e você vai procurar entender o que é que aquele texto, aquela fala está querendo nos dizer, certo? E tem passos, né? Então, a leitura ela vai acontecer basicamente em 4 passos. Então, o primeiro é o visual, né? O processo de olhar e identificar que palavras são aquelas, o que é que está querendo dizer. Vai ter também o segundo passo, que é a fonação, que é a articulação oral. Então, você vai, de forma consciente ou não, passar pela fala, ou você vai escutar. Então, às vezes, lá, volta no exemplo lá da policlínica, né? Quando pegou a senha, o monitor lá, além de mostrar, né, o número, a letra, o local que eu tinha que me direcionar, também tinha a leitura que eu teria que fazer da fonação, a leitura oral. Então, saía lá dizendo que estava sendo escrito, que é justamente para as pessoas que não têm aí o processo de leitura, de alfabetização, também entender, ouvir, saber para onde é que deve ir, né? Que teria que ir para determinado local para poder, assim, ser direcionado à sala do médico. E aí também nós temos a audição, que é a informação que passa pelo ouvido. E a cerebração, que é a informação que chega no cérebro. Então, chegou lá, a informação que eu tinha que ir para a sala 5 do traumatologista. Então, eu tenho que passar essa informação e entender que é uma sequência, que é uma especialização para onde é que eu ia ser direcionado. Então, o meu processo de compreensão, ele vai passando por esses passos, tá certo? E possa ser que em um desses passos aí, eu não entenda, que é a parte mesmo da interpretação. E aí eu não entenda, e aí eu pergunte, ou eu volte para poder rever aquela primeira leitura, como a gente fala, para prosseguir na minha compreensão, certo? E a leitura, ela tem, como tudo na nossa vida, né, ou grande parte, objetivos, né? Então, a leitura, ela vai surgir com diversos objetivos, eu trouxe aqui alguns, que é justamente o primeiro, que é obter alguma informação. Então, a gente lê para obter informações que necessitamos. Então, se a gente pega aqui o celular, vai no WhatsApp, manda uma mensagem para alguém, a pessoa responde, a gente faz a leitura querendo o retorno, né, a informação que eu solicitei, que eu perguntei, que eu falei. A leitura também ela tem o objetivo de trazer instruções. Aí a gente lembra, instrução, pode ser o quê? Pode ser a bula de um remédio, pode ser uma notícia, pode ser um cartaz falando sobre como deve ser feito isso ou aquilo, né?
E também pode haver um caráter geral. Então, quando você vai no banco, tem lá os avisos, né? Você vai pegar a sua senha, vai até o local ao qual você é direcionado para resolver o seu problema, e quando você dá uma visão geral, tem cartazes no banco, né? Com informações diversas, né? Oferecendo cartão, informando os benefícios do cartão. Então, aquilo ali é uma informação geral para todos. Nós também utilizamos a leitura como forma de aprender. Então, aqui nas aulas, em casa, quando você vai responder as atividades, quando você vai rever a aula, você está fazendo uma leitura para a sua aprendizagem, para que você possa cada vez mais ter conhecimento, ter repertório e assim chegar ao seu objetivo, né? Que é concluir o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio, para continuar na sua formação. E há pessoas também que lê com o objetivo de revisar o que você mesmo escreveu. Então, o Alan estava falando da questão da aula de redação, né, antes de começar a transmissão comigo. Então, vocês vão ter a próxima aula, redação, que vocês fazem o quê? Fazem a leitura, e a partir da leitura vocês vão fazer a escrita, o texto de vocês, ao qual está sendo estudado. Quando você vai escrever sobre um determinado tema, ou você pega um texto base e você vai escrever sobre ele, você vai fazer a leitura do que você escreveu. E, às vezes, até acontece. Será que eu estou entendendo o que eu estou escrevendo? Né? Quando eu vou ler o texto que eu fiz, o bilhete que eu fiz, a mensagem que eu mandei no WhatsApp, aí você volta, lê de novo, e diz assim, eu estou entendendo o que eu escrevi isso aqui? O que é que significa isso aqui? Às vezes você nem entende o que você escreveu, né? A sua interpretação também, às vezes, ela não flui para o seu próprio escrito. Mas a leitura, ela serve também para revisar. Então, eu escrevi isso daqui. Se eu não estou entendendo, quem dirá a pessoa que vai receber, que vai fazer a leitura, se for um texto, né? Ou a mensagem no WhatsApp, ela vai ter dificuldade também de interpretar? Há também objetivo de leitura por prazer. Então, eu leio por prazer. A mesma coisa você que pega um livro, seja ele de poesia, seja ele de contos, seja ele de novela, seja uma revista, enfim, você vai ler por prazer, você não está sendo obrigado, você tem prazer de estar lendo aquilo ali, trazendo as suas interpretações. Há também textos que podem comunicar algo de outro texto, de uma pessoa, mais pessoas. Então, eu vou ler um texto que foi mais de uma pessoa que escreveu, né? Teve o texto base, então a Leiliane escreveu um texto, o Alan, professor de redação, escreveu um texto sobre o texto da Leiliane, e agora eu li o texto do Alan e eu vou escrever um texto sobre o que ele escreveu, né? Então, há essas interpretações. Então, quando chega em você, que é a terceira pessoa que já está escrevendo o meu texto, quando você vai escrever, você vai botar muito a sua interpretação, o que você entendeu do que eu falei, o que o Alan entendeu do que eu falei, o que você entendeu do que o Alan falou. Meio confuso, né? Mas a leitura, ela vai trazer o meu repertório. Porque às vezes você pega questões, você pega textos que você para assim, meu Deus, o que é que isso aqui está dizendo? E aí, na aula de hoje, a gente vai ver como é que existem técnicas para nos ajudar a entender como é que acontece o processo de interpretação textual. Há também outro objetivo que nos ajuda na leitura, é praticá-lo em voz alta. Então, às vezes, eu não consigo ler silenciosamente, eu preciso verbalizar, falar, eu preciso me ouvir falando, lendo sobre determinado texto, assunto. Então, é um objetivo da leitura, você lê em voz alta. Ajuda a clareza das palavras, do que é que está sendo trazido, certo? Se você realmente está entendendo o que é que está escrito ali. E o outro objetivo que eu trouxe é ler para verificar o que se compreendeu. Então, aquele texto lá do relógio. Aí, na atividade, eu peço, escreva um comentário sobre o conto relógio. Então, aí você vai
verificar se realmente você entendeu ou não aquele conto, aquela narrativa, aquele diálogo. Então, você vai fazer a escrita e depois você vai ler se você realmente compreendeu. Então, esses são os objetivos, a gente tem vários, né? A leitura, meu povo, é tão importante porque nos ajuda a ser pessoas mais críticas, nos ajuda a ter mais conhecimento, nos ajuda na questão da oralidade, da própria escrita. Então, quando você tem a proposta de escrever um texto, né, uma redação, se você tem pouca leitura, consequentemente, você vai ter dificuldade no começo de escrever, né? Porque vem o tema X. Então, lá na charge, tinha lá o Pix, né? Então, vamos falar dos avanços que o Pix teve ao longo dos 2 últimos anos. Se você não tem muita leitura sobre esse assunto, se você não sabe como foi que essa política surgiu, como é que está sendo o processo, até tal horário é tanto valor, depois de outro não mais. Se você não tem essas leituras, você vai ter dificuldade de escrever, né? E aí, tem diversos tipos de leitura, né? Eu trouxe alguns aqui. Nós vamos ter o literário, né? Que é aquela leitura das obras, da ficção, que você pega lá como aquele objetivo por prazer, a leitura do prazer. Então, é entreter, é nos ajudar a sair desse mundo aqui real louco que nós vivemos e partir para a parte ficcional, que às vezes vai retratar, às vezes não retrata, né? É o que a gente vive na vida real, mas que traz um prazer, traz uma poesia, traz leituras, às vezes, da língua portuguesa formal, que a gente tem dificuldade de entender, mas isso vai aumentando o nosso repertório. Mesmo a gente lendo por prazer, vai aumentando o nosso repertório, certo? Outro tipo de leitura que a gente faz muito é o informativo. Então, assim, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, e por aí vai trazer as leituras informativas, então as notícias, né? A gente lê muito notícias, às vezes só verificar se realmente é verídica, tomar cuidado com as fake news aí, que tem muito devido ao avanço da tecnologia, as informações elas vão fluindo a todo momento e todo mundo vai achando que é dono da razão e vai escrevendo e vai dando sua opinião e às vezes não pensa o que é que aquilo ali vai chegar no outro e como esse outro vai interpretar, mas a leitura informativa é o que a gente faz muito no dia a dia. Outra leitura é a acadêmica, né? Que é a leitura dos livros, artigo científico. Então, tudo que é para aprofundar o nosso conhecimento. Então, vocês estão no Bença, estão assistindo às aulas, estão estudando em casa, estão fazendo as atividades, vocês estão se preparando para futuramente prestar um exame, né? Que é a prova do Enseja. Então, é uma leitura que você faz do material que a gente manda, da aula que fica gravada, para lhe ajudar a conquistar o seu objetivo, que é passar e, assim, receber a certificação. Tem também a leitura técnica, que aí eu lembro muito quando você compra um remédio, tem a bula lá do remédio, né? Aquele papelzinho que vem lá dentro da caixa, que geralmente o que é que a gente faz? A gente joga fora, a gente não vai ler, né? Ou às vezes a gente deixa lá dentro da caixa e só mexe quando for tirar aqui o remédio, ou às vezes dá alguma reação, aí você, será que foi o remédio? Aí você vai lá na bula e lê quais são as contraindicações, as causas que aquele remédio pode ter em você. Então, assim, são manuais também. Quando você compra uma TV, você compra um celular, você compra uma moto, você vai lá ler o manual de como é que funciona, para que serve esse botão aqui, para que serve isso daqui. Então, é uma leitura mais técnica. E, às vezes, o vocabulário, ele já é mais fora da nossa realidade, né? Às vezes, você vai pegar muitas palavras técnicas mesmo, que você precisa o quê? Pesquisar o que é que significa. Né? A leitura vai exigir outras leituras para esclarecer ela. E aí tem também a leitura crítica,
que é a leitura que busca analisar e interpretar um texto de forma a questionar, refletir, formar opinião sobre o conteúdo apresentado. Então, assim, quando você lê lá uma notícia, né, você quer dar sua opinião sobre ela na sua rede social ou no seu grupo da família, do WhatsApp, dos amigos, você vai, olha aqui, saiu essa notícia, né? Eu acho isso, deveria ter feito isso. Você está colocando em prática a interpretação que você teve da notícia e está se posicionando, está tendo uma forma mais crítica. Porque é que muitas pessoas não querem, né, mais as pessoas de poder, né, os governantes nossos, não quer que a gente tenha muito conhecimento, às vezes. Porque quando a gente tem muita leitura, a gente tem muito conhecimento, a gente não vai ficar calado. Então, joga um assunto, você vai dar sua opinião, você vai querer dar sua sugestão, você vai querer criticar, você vai querer falar. Então, tudo isso daí parte das suas interpretações que você vai fazendo, a partir do que vai sendo lido, certo? Prosseguindo, a gente entendeu o processo de leitura, que não é só decodificar uma informação, mas saber que ela tem objetivo, saber que ela tem tipos de leitura, saber que ela vai nos ajudar a aumentar o nosso vocabulário, mas esse aumento do nosso vocabulário, ele vai partir de algo que a gente chama de interpretação textual, que é uma habilidade que a gente cria, que não é fácil. Logo no começo, esse negócio é muito difícil. Às vezes você pega um texto, você vai ler, você faz a primeira leitura. Então, aquela leitura ali, que é a primeira, a gente chama de leitura panorâmica. É a leitura geralzona. Então, que você lê na íntegra, sem pausa. Então, você leu tudo que estava ali, e aí alguém está do seu lado, ou então, se você está só, você vai e diz assim, o que é que diz mesmo, hein, esse texto? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a segunda leitura. Essa segunda leitura já é uma leitura diferente. Já é uma leitura que você vai ler mais pausada, você vai tentar identificar ali naquela leitura onde é que você não está entendendo, é essa informação desse parágrafo, é essa frase aqui, é essa expressão aqui, não, é essa palavrinha aqui que está dificultando eu entender o todo, certo? Então, você faz a segunda leitura. Quando você faz a segunda leitura, qual é uma técnica boa? É você grifar. Você grifar as partes que você não entendeu. Então, assim, tem lá uma palavra. Digamos que eu não sei o que é Pix. Então, eu vou lá, grifo a palavra Pix, circulo a palavra Pix e eu vou pesquisar o que é que significa aquela palavra. Então, esse ato da leitura, de você pesquisar, a gente chama a leitura de investigação. É você identificar o que está dificultando você interpretar, compreender aquele texto, identificado o que é que está ocorrendo para você não entender o texto como um todo, você vai pesquisar. Então, eu vou lá, pesquiso o que é Pix. Pix é uma transação financeira que nós fazemos. Podemos fazer pelo nosso aplicativo do banco, assim sucessivamente. Então, tu entendeu o que é Pix, tu volta para o texto. E aí, quando a gente está estudando, é muito bom tomar nota. O que é tomar nota? Escrever. Então, eu vou lá e escrevo lá do ladinho. Pix é isso. E aí, eu volto para o texto de novo, já entendendo aquela palavra que eu não sabia antes. E aí, já vai ter outra interpretação, certo? Então, a interpretação, ela vai ser uma habilidade que você vai melhorando a partir do momento que você vai exercitando a sua prática leitura. E quando a gente fala de interpretação textual, a gente fala de duas coisinhas. É a gente identificar no texto as ideias explícitas. O que é ideias explícitas? É ideias que estão ali dentro do texto. É igual, voltando para o exemplo do conto do relógio, é igual eu perguntar para vocês, qual foi a expressão usada pelo Nasruddin para que ele quebrasse o relógio? Aí tem lá, qualquer jeito, né? Porque
Se o relógio estava atrasando, a pessoa a qual ele estava conversando disse assim, faça qualquer coisa, né? Qualquer coisa, faça qualquer coisa, dê um jeito. Então, você encontra a informação dentro do texto. Então, é algo que está ali, ao meu ver, que eu consigo identificar. E quando a gente fala também em interpretação, vem algo que pega muito, que é a informação implícita. As ideias implícitas é o que não está lá dentro do texto. Não vai estar lá que ele quebrou o relógio. Não vai estar lá que ele conversou com alguém, vai partir do que eu entendo, e eu tenho que trazer também o contexto que aquele texto foi escrito, qual é o assunto que aquilo ali está falando, que esse assunto, ele ocasiona o quê? Então, é por isso que, às vezes, a interpretação, ela tem, no processo que ela ocorre, dificuldade por algumas pessoas. Não, com certeza, todos nós aqui já fizemos uma leitura e não entendemos, e temos que voltar de novo. E, às vezes, volta mais de uma vez a leitura. Vai ler, até poder entender, certo? Mas é identificar esses dois tipos de informação, o que está ali e o que eu vou pegar a partir do meu conhecimento de mundo, a partir do contexto ao qual está sendo inserida aquela informação, tá bom? E aí eu trouxe aqui esse gráficozinho que vai mostrar, né, que a interpretação é compreender e analisar o texto. Mas o que é que significa, então, compreender? É observar o que realmente está escrito, coletar todos os dados, né? Depois que eu coleto todos os dados, eu vou analisar. Esse analisar é refletir os diferentes fatos, seja eles linguísticos, os significados das informações que estão ali, que as informações explícitas, e os significados implícitos. Então, eu vou pegar o meu entendimento da leitura, né, das palavras, um entendimento denotativo, né? Então, o que é PIX? PIX é uma transição financeira. E eu vou pegar também o sentido conotativo, né? O sentido figurado da palavra. Aí eu começo a ter uma compreensão melhor. Quando eu tenho essa compreensão melhor, no exemplo que eu falei lá da leitura de investigação, quando eu volto para o texto, eu já vou tendo um processo mais de interpretar ele, que é estabelecer relações entre o texto e aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais da época em que foi produzido aquele texto. Então, lá na imagenzinha lá do Pix, do lado tem um senhor que não tem acesso. Ele não tem celular, ele não tem a possibilidade de receber a ajuda do rapaz que chega perto. Ele só tem um chapéu aberto, que era uma forma de, quando, né, mais antiga, antes da tecnologia, de você pedir ajuda. Você depositar ali dentro a sua contribuição, o dinheiro. Então, esse daqui que não tem, né, acesso a esse avanço da tecnologia. Por que ele não tem? Aí você vai ver um senhor de idade, às vezes não tem quem ajude, a condição financeira. Você está vendo que eu vou buscando informações, todo o contexto, da parte cultural, que aquela pessoa está inserida. Então, a interpretação ela vai partir de diversas relações, certo? E aí, gente, como vocês estão estudando, procurando alcançar o objetivo de vocês, que é concluir, né, o ensino fundamental ou o ensino médio para ter a certificação de vocês e assim conseguir um melhor emprego, assim iniciar o ensino superior, e vocês vão encontrar muito nas provas que vocês vão fazer, né, seja o Enem, quando forem fazer, seja a própria prova do Enseja, vocês vão encontrar muito leitura e interpretação de textos juntas. E aí, essas duas coisinhas, elas envolvem etapas, tá? Então, eu coloquei aqui 4 etapas, né? A primeira é a compreensão dos detalhes explícitos e implícitos dos textos, né? A informação que o texto traz, eu identifico, e a informação a qual não está lá, mas eu compreendo. Outra etapa é analisar, inferir conceitos relacionados com o que foi discutido na leitura. Então, assim,
Eu vou analisar o que é que aquele texto ali está trazendo. E eu vou colocar o que eu entendo, né, a partir do que foi lido. É chegar também a conclusões após a leitura. Então, assim, eu concluo depois daquela charge lá do Pix que o Pix ele foi uma invenção muito positiva. Só que ainda tem pessoas que não têm acesso, que dificulta uma forma de ajuda, né? Que aí aquele senhor não tinha o QR Code para poder receber o dinheiro, a contribuição do outro. Também outra etapa é explicar o texto após a compreensão. Então, muitas vezes, você encontra uma pessoa que diz assim, mas tu entendeu o que foi dito aí? Então, vamos lá, pegar a informação de texto que a gente mais vê ultimamente, conversa de WhatsApp. Então, tu leu lá a informação, um aviso lá, né, que hoje vai ter aula de língua portuguesa e vai ter aula de redação, mas nós vamos atrasar por isso, por isso, por isso. Ok, tu leu, a pessoa que está do teu lado, assim, o que é que está dizendo mesmo aí? Tu vai explicar o que é que foi dito ali naquela mensagem do WhatsApp, né? Aí eu lembro muito aquela brincadeira, telefone sem fio, que você diz uma coisa que é a primeira pessoa, aí passa por 8 pessoas, quando você chega lá na última, essa última ela tem que dizer o que foi passado no ouvido dela. E geralmente, às vezes é coisa totalmente diferente. Por que isso acontece, que é totalmente diferente? Porque essa primeira leitura aqui, através da audição, então da oralidade da audição, vai passando por outras pessoas e essas outras pessoas elas vão interpretando o que elas entenderam da outra, né? E é totalmente diferente. Por que vai trazer? Não teve, no momento da comunicação, né? Teve alguma falha, ou a pessoa colocou muito sua opinião da primeira informação, e aí a gente não consegue ter uma interpretação fidedigna. E nós temos dicas, né? Quais dicas nós temos quando se fala de leitura e interpretação de texto? E qualquer prova que você faça, você vai encontrar leitura e interpretação de texto. Nem que seja uma questão sobre gramática. Porque quando se fala em interpretação, pode ser a interpretação de um enunciado, né? Da pergunta. Então, às vezes, você não entende a pergunta. Você lê aquela pergunta e você não entende. Por quê? Porque você não conseguiu interpretar o que está sendo pedido. Qual é o comando ali da questão, né? Às vezes é uma palavra lá que dificultou o teu entendimento. Então, tem dicas que te ajudam a melhorar esse processo da parte da interpretação. A primeira delas é que a gente deve ficar atento na primeira leitura. Então, assim, primeira vez que eu vou ler o enunciado, o texto, a conversa do WhatsApp, eu tenho que estar atenta. Então, eu tenho que. É um contato muito importante. É o momento que eu vou saber qual é o assunto que está sendo tratado ali. O que é que aquela pessoa, o autor daquele texto, daquela mensagem de WhatsApp, ele está querendo dizer. Então, é imprescindível a atenção. E aí a gente se concentra para assim a gente acionar o quê? O nosso raciocínio. Isso aqui está dizendo isso. Isso aqui está me perguntando isso. Certo? A segunda dica é que a gente possa destacar as palavras que a gente não conhece, que aí eu falei da leitura investigativa. É eu pegar a palavra que eu não conheço, eu pesquisar o significado dela, para eu voltar na mensagem do WhatsApp de novo, para eu voltar no texto de novo, né? Para que eu tenha a compreensão melhor. Mas, Leiliane, na prova lá, eu não vou poder fazer consulta, né? Não vai ter essa possibilidade. Realmente não vai ter. O que é que você deve fazer antes? É pegar essas dicas, assistir às aulas, estudar, procurar ler diversos textos. Eu só gosto de ver notícias no WhatsApp. Eu só gosto de, no Instagram, olhar textos
motivacionais, eu gosto de ouvir música. Tudo isso é texto. Então, vá aumentando o seu leque, vá aumentando as possibilidades de leitura. E enquanto você estiver lendo, vá fazendo isso, vá identificando, porque você vai encontrar uma palavra, você vai encontrar uma frase toda, um parágrafo todo que você não vai entendendo, e você vai fazendo essa pesquisa, essa leitura investigativa. Então, você compreende aqui, você aumenta seu repertório aqui para quando chegar numa prova que você não vai ter a consulta, a pesquisa, mas você já tem o seu conhecimento, certo? Que você adquiriu ao longo dos estudos. Outra dica também é destacar as palavras-chave de um parágrafo. Então, tu fez a leitura panorâmica do texto, que é a geralzona. Depois, tu grifou o que tu não sabia, tu pesquisou o significado, tu leu de novo e tu também destacou palavra-chave. Gente, o que é uma palavra-chave? São palavras fundamentais para a gente compreender o texto. Então, qual a palavra-chave lá daquele conto? Relógio. Relógio é a palavra-chave do conto, certo? Qual a palavra-chave daquela charge? Inserção e Pix. Então, são palavras que me ajudam a compreender o todo, para saber qual o significado aquele texto está querendo me passar, e a partir desse significado, o que é que eu estou entendendo sobre ele, tá? Outra dica para melhorar a nossa interpretação de texto é em relação a tirar as dúvidas, né? Então, tenta no parágrafo, quando você está lendo, seja o texto que você mesmo produziu ou o texto de outra pessoa, vai procurando a interpretação por parágrafo, fazendo perguntas, né? Então, nesse primeiro parágrafo aqui, o que é que... quantas pessoas aqui estão falando? Eles estão falando sobre o quê? Eles estão dando a sua opinião? Eles estão criticando a visão de outra pessoa? Vai fazendo essa relação entre o que cada parágrafo está trazendo, para depois você ler todo e ver o que é que você entendeu sobre cada parte, tá certo? Outra coisa, outra dica é a gente questionar o texto. Então, por que é que foi usado isso daqui? Né? Por que é que foi usada a palavra Pix? Por que é que foi usado relógio? Por que é que foi usado a expressão de qualquer jeito? Você vai fazendo questionamentos sobre o texto, qual foi a intenção do autor, né? Por que ele colocou isso daqui? E vai começando, a partir do momento que você vai se questionando, você também está interpretando, você está levando em consideração o que é que você está entendendo, certo? E quando você escreve o texto, quando você é o autor do texto e você vai fazer aquela leitura do seu próprio texto, você vai se imaginar quem está lendo. Então, eu vou escrever isso daqui. A Leiliane vai ler. Será que ela está entendendo a minha proposta? Será que eu estou sendo clara o suficiente? Claro o suficiente? Será que eu estou dando indícios aqui? Será que as informações explícitas, elas estão bem direcionadas? Será que a partir dessa informação explícita que eu coloco no texto, ela vai pegar as informações implícitas, o que eu não estou deixando aqui escrito, mas ela vai tentar ver a minha intenção? Então, você também deve ter esse cuidado e isso aqui tudo já lhe prepara para uma interpretação de texto. Você fica fazendo até do seu próprio texto mesmo, certo? Essa interpretação, essa compreensão. E aí, pessoal, até aqui, tudo ok? Alguém está com alguma dúvida? A minha tá horrível. Teve alguma internet, tá ruim, não conseguiram? Vocês estão me escutando bem? Claudete, está escutando? Vanusa, é a internet de vocês? Vocês perderam alguma parte? Como a aula fica sendo gravada, então vocês podem retomar, tá certo? Se estiver travando, a fala estiver atrasada, algo do tipo, vocês podem colocar aqui no chat, tá bom, meu povo? Aí, como tudo que é teórico, conceitual, né? A gente compreende o que é
texto, a gente compreende o que é leitura, compreensão textual, a gente vai exercitar isso na prática. Então, vocês recebem um material, né, com as questões que a gente discute aqui nas aulas, você tenta resolver em casa. Inclusive, na minha primeira aula, que nós falamos sobre texto verbal e não verbal, eu falei para vocês que eu ia estar mandando as atividades, questões, né, de como esse tema ele é abordado no Enem, nas provas externas, no Enseja, que vocês vão fazer. Então, no material que eu vou encaminhar para vocês, vai ter sobre a aula de hoje, leitura e interpretação textual, e também eu vou colocar 5 questões sobre o texto verbal e não verbal, tá bom? Então, até aqui, né, apesar da internet, a gente está tentando... Jerusa disse que a internet está ruim, mas está compreendendo tudo. Ok. Então, até aqui, a gente conseguiu ver como é que esses dois conceitos, né, leitura e interpretação, eles estão juntos, presentes na nossa vida, e como isso é cobrado. Então, vamos para a prática. Eu trouxe 5 questões que vai trabalhar a leitura e a interpretação de texto, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês as questões. Espero que vocês consigam interagir aí no chat, tá bom? Então, a primeira questão, eu quis muito mesclar textos mistos, né? Ou textos só verbais. Então, esse primeiro é aquela charge lá do comecinho da aula, né? Onde trabalha, cobra da pessoa, né? Do aluno, a interpretação textual a partir de uma palavra que consta no texto, né? Quando a gente fala lá da dica de você ler e grifar, anotar, pesquisar o que você não conseguiu entender, porque isso é muito cobrado. Então, as provas, elas trazem textos pequenos ou textos grandes, notícias, charge, conto, uma informação, um diálogo. E aí, às vezes, pega uma palavra para trabalhar a interpretação textual, né? Como é a questão aqui. Então, lendo novamente o texto. A inserção do Pix diminui a circulação de dinheiro físico. Ok. A pergunta da interpretação textual sobre essa charge diz o seguinte: a palavra inserção empregada no texto vai significar o quê? Então, digamos que tu viu esse texto antes, tu não sabe o que é que significa essa palavra, tu vai fazer a leitura investigativa. Então, tu vai pesquisar o significado daquela palavra. Mas, na prova, eu não vou ter como consultar. Então, vai a partir do meu conhecimento que eu tenho. Por isso que é importante ter diversas leituras para você aumentar o seu vocabulário, né? Mas aí eu não sei o que é, e aí eu vou para os elementos linguísticos, os elementos visuais que aquele texto vai trazendo para mim. E sobre a temática geral. Então, assim, o tema aí é Pix, né? Então, a gente tem aí o QR Code do celular aí do rapaz. Então, vamos lá, o Pix é algo que grande parte todo mundo usa, é bem acessível, já facilita as nossas transações, nossos pagamentos. Não precisa mais a gente pegar uma fila numa lotérica para pagar uma conta de luz. Você vai lá e faz um Pix, né? Você tem que fazer o pagamento da sua internet. Você não precisa chegar o dia do vencimento. Você vai lá, já faz no aplicativo do seu banco. Então, tem essa facilidade, né? Sabendo que existe aí golpe e tudo, mas você sabe que teve o quê? Teve uma adesão por grande parte da sociedade. Então, tu não sabe o que é a inserção, mas tu sabe todo esse contexto, a qual o Pix surgiu, como é que ele está ultimamente, né? Quais são os benefícios que o Pix trouxe para a nossa vida. Aí vem as alternativas. A primeira vai dizer que a palavra inserção significa queda. Queda. Aí você vai pensar no contexto histórico do Pix. O que é que o Pix fez? Ele melhorou, ele facilitou a nossa vida. Então, queda
quer dar algo negativo. Então, você já elimina a questão, a alternativa A. Aí você vai para a próxima. Vocês estão vendo que a parte da interpretação textual, como eu falei anteriormente, vai partir do texto propriamente dito, do enunciado da questão e também das alternativas, as quais a questão traz. Aí, letra B, vai trazer a palavra ampliação. Então, inserção significa ampliação. A C vai dizer diminuição. E a D, declínio. Então, se a gente eliminar A, a gente vai ter B, C e D. E aí você vai tentar interpretar cada uma dessas palavras aí e ver se encaixa. Então, tu vai lembrar do contexto, tu vai observar a imagem, então tu vai fazendo as diversas interpretações e fazer as relações, certo? Que o texto ele traz, para você conseguir gabaritar a questão. Então, aí você marcaria qual é a alternativa. O que é que vocês acham? Eu vou voltar aqui no chat aqui. B, né? Ampliação. Por quê? Porque as outras são todas alternativas negativas, né? Diminuição, declínio. Não, se facilitou, só pode ser ampliação. Então, muito bem. Então, tá vendo quando a gente consegue... A gente não sabia o que era inserção, mas a gente entende o contexto a qual esse texto está inserido e ajuda a gente a gabaritar, acertar a questão. Então, interpretação é isso. Vai ser diversas relações, tá certo? Vamos para a próxima. Primeiro aqui tá fácil, né? Então, item B. A próxima, já vamos ter um texto verbal. Já vou trazer aqui uma questão do Enem do ano passado. Então, primeira coisa que eu falei para vocês é a leitura panorâmica. Então, é o geral. Então, eu já olho lá a fonte do texto. Olha lá embaixo. Disponível em revista galileu.globo.com. Então, é uma notícia. Notícia é o quê? Algum que traz alguma informação, né? Então, se traz informação, vai trazer opinião também, será? Então, tu já tenta verificar a fonte, tu já dá essa leitura geral, aí você vai para a leitura primeira, que é a leitura atenta mesmo. Então, o texto diz o seguinte: um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física, revelando que um fator está diretamente ligado ao outro. De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram mais impactadas pelo ciclo vicioso de falta de motivação e pelo sedentarismo. Diante da necessidade de distanciamento social e do início da quarentena, as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram, o que dificultou que as pessoas mantivessem seus níveis de atividade. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham melhor estado de saúde mental. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física durante a pandemia, sendo aproximadamente 2 vezes menos propensas a continuarem no mesmo ritmo de exercícios de antes da pandemia. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física semelhantes aos de pessoas que vivem nas zonas rurais, onde há mais oportunidade de sair para os espaços abertos. Pronto. Fiz a minha leitura panorâmica, identifiquei a fonte, identifiquei que esse texto é uma notícia que vai trazer a temática da pandemia da Covid que nós sofremos. Aí eu vou relembrar o que foi que ocorreu nesse período. Está tratando sobre o quê? Sobre as dificuldades que a gente teve, né, em manter a nossa vida, fazer uma atividade física. A pandemia
trouxe muitas coisas negativas, né? A nossa saúde mental, ela foi cada vez mais afetada, nosso condicionamento físico, né? Enfim, então tu sabe todo o contexto, aí tu vai fazer a identificação de informações aí que talvez você não compreendeu, para você ir para o enunciado. Então, o que é que esse tipo de questão de leitura e interpretação textual ele vai pedir? Ele vai trazer esse comando. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19 a partir do quê? Então, vamos lá. Tu entendeu o contexto, tu resgatou o que é que aconteceu no período da pandemia, quais informações essa notícia ela trouxe sobre a questão da saúde na pandemia, né? E aí, o que é que, criticamente, a pandemia, ela nos causou? Aí você vai para os enunciados, né? Alternativa A, busca por espaços para a prática de exercícios físicos. B, necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional. C, distanciamento social e sua vinculação com a prática de atividades físicas. D, relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. E, benefícios de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica. Voltando para o enunciado. Tu entendeu o texto, tu fez uma retrospectiva aí, tu fazendo a prova, fez uma retrospectiva aí do contexto social a qual nós passamos na época da pandemia, mas a questão, ela vai dizer o seguinte, lendo de novo o enunciado, o texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente. O que é que o texto está criticando em relação à saúde no período da pandemia? Vocês marcariam qual questão? A qual alternativa? A, B, C, D ou E? Lembrando que é criticamente relacionada à saúde no período da Covid. Vocês marcariam o quê? E agora? Vocês marcariam qual alternativa? Vamos interagir. Pessoal, eu peço desculpa qualquer coisa estiver tendo alguma interferência de barulho, de som, mas é aqui próximo de casa, está acontecendo um evento, tá bom? E aí, provavelmente possa estar atrapalhando, mas eu peço desculpa, certo? C, item C, Claudete. Qual é o C? Distanciamento social e a vinculação, e a sua vinculação com a prática de atividade física. Certo. Quem mais? Todo mundo concorda que é a C ou tem alguma outra, galera? Lembrando que é uma abordagem crítica, tá? Então, a interpretação, ela vai além das informações aí. Será que eu consigo identificar informações explícitas para responder aqui essa questão? Vamos para a alternativa A. Busca por espaços para a prática de exercícios físicos. Não. O texto, ele não está buscando. Se é um texto informativo, ele está trazendo quais eram esses espaços. Então, na pandemia, a gente tinha que ficar o quê? Recluso dentro de casa. Então, quem morava nas grandes cidades, então realmente não podia sair, não tinha para onde sair, os lugares eram fechados. Quem morava na zona rural já tinha uma facilidade um pouco maior, porque às vezes as casas são distantes umas das outras, você tem mais espaço, né? Mas aí a questão, ela está perguntando criticamente como é que a saúde ela foi ampliada no período, né? Então, não vai buscar espaço para a prática de exercício. Não é essa a intenção informativa do texto, certo? B,
necessidade de se manter ativo para o equilíbrio emocional. A questão emocional, a saúde emocional, ela foi afetada na pandemia, muito, né? Mas aí o texto, ele não está criticando a parte da necessidade de ser ativo para ter um equilíbrio melhor. Não, ele está mencionando que a nossa saúde mental também foi afetada, certo? Então, não é o item B. Aí, teve aí, né, informações que poderiam ser o C e agora o D, né? Então, vamos olhar se o C, ele diz alguma coisa. O C diz o seguinte: distanciamento social e sua vinculação com as práticas de atividades físicas. Ok, o distanciamento social houve, certo? Só que esse distanciamento, ele dificultou a nossa prática de atividade física? Será que todo mundo teve essa dificuldade? Aí, voltando para o texto. Não, né? Porque ele vai mencionar aqui que quem vive na zona rural já teve um pouco mais de acessibilidade à atividade física. O que é que as pessoas faziam que não podia sair de casa, que morava nas cidades, estava tudo fechado? Em casa. Fazia alguma atividade física em casa, não fazia? Então, a questão C, para quem respondeu a questão C, ela vai estar errada porque ela não está vinculando o distanciamento social com as práticas físicas, tá? Não está fazendo essa crítica, não. Ela está informando que teve esse distanciamento, mas que pôde-se ainda fazer, tendo algumas limitações, mas essas limitações, elas ocorreram por outra coisa, certo? Responderam aí, então a C não é, né? Responderam aí D. Deixa eu ver se alguém respondeu E. D, né? Pronto, responderam D. Ninguém respondeu E. Então, a resposta está entre a D e a E, certo? O item D. Relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. Será que o texto ele vai trazer a questão socioeconômica nossa, né? Aí a gente volta aqui, né? Ele vai dizer famílias de baixa renda. Ele vai trazer também zonas rurais. Ele vai trazer habitantes das áreas urbanas. Ele vai trazer outra informação aqui, que os exercícios físicos eles diminuíram, mas que as pessoas conseguiram ainda manter, apesar dessa parte de ficar dentro de casa, não está saindo muito, ainda fazer alguma coisa em alguns espaços. Então, o item D, ele poderia ser um dos corretos, certo? Porque ele vai trazer a parte econômica, vai trazendo aí a classe social das pessoas e vai também trazer as práticas de exercício, né? Que na parte urbana foi de uma forma, na parte rural foi de outra, os tipos de exercícios aí. E aí, o texto traz o benefício de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica. Não. Né? Não vai, porque aqui a informação vai diferenciar, não trazendo o benefício de algo, ele vai expor o que aconteceu em relação às atividades físicas, né, nesse período. Então, a resposta certa é a D, que vai trazer essa relação, tá certo? Prosseguindo, nós vamos ter aqui outro texto misto, vai trazer a imagem, vai trazer o texto escrito, para trabalhar a interpretação textual. Às vezes, quando se tem um texto misto como esse, facilita, né? Porque a gente vai ver um pouco da imagem, o que ela está querendo nos dizer, e não só a leitura, né? Quando é só a leitura, como esse aqui cobrado no Enem, né? A gente precisa, fazer
novas leituras, ir lá de novo, vai no texto, volta no enunciado, volta nas alternativas, e assim vai fazendo isso, até conseguir acertar a questão, tá certo? Nunca vá de imediato. Faça a leitura atenta, revise, marque, veja quais são as informações que estão sendo trazidas, o que é que não está sendo trazido. E aqui a gente tem uma charge que diz o seguinte, nós temos aí 3 pessoas, né? Um médico, um paciente e uma pessoa aí simbolizando a morte. Tá vendo que eu estou fazendo tudo isso antes de ler lá a informação verbal? Por quê? Porque eu conheço que esse símbolo aqui, dessa terceira pessoa, representa a morte. Não, se eu não tivesse essa leitura de mundo, só tem uma pessoa aí com um facão. Pronto. Mas aí, a pessoa com uma arma branca, geralmente, ela está querendo, né, matar alguém. Cadê? Aí, eu vou mostrar de não mexe, não. Esse aqui? Vitória, o microfone está ligado. E aí, nós vamos ter o texto escrito que diz o seguinte. Vitória. Não minta, doutor. Quanto tempo eu tenho de vida? Então, o paciente foi lá, não está se sentindo bem, está querendo que o doutor esclareça o que ele tem, diga a verdade, certo? Aí, a questão de trabalhar a interpretação textual diz o seguinte. Ao analisar os elementos verbais e não verbais do texto, é possível concluir que... Então, nós temos aí uma situação de uma consulta, onde o paciente está querendo que o médico, ele diga a verdade. Então, se ele tem alguma doença grave, se essa doença pode levar à morte, ele precisa dizer a verdade, ele quer saber a verdade. Então, o item A. O paciente possui um tempo de vida bastante limitado. Item B. O médico demonstra incerteza ao responder à pergunta do paciente. Item C. A condição de saúde do paciente aparentemente não ser grave. O item D. A morte tem a intenção de assustar o paciente. Vocês marcariam qual? Jerusa colocou aqui A. Clarice colocou A. D. Eu acho que é a letra D. Madalena. Mais alguém? Então, vamos lá. O médico, pela imagem, né, pelo texto não verbal, pelos elementos, você vê que o médico ele está com uma expressão pausada. Então, assim, o médico demonstra incerteza? Não. Item B, não está demonstrando nada. Ele está aqui parado, sem nenhuma expressão facial, certo? Então, o item B a gente já elimina de cara. O item C, a condição de saúde do paciente aparenta não ser grave. Não está trazendo aí nenhum elemento, certo? Que ele quer fazer uma pergunta, ele está fazendo a pergunta que o doutor não minta para ele, né? Ele quer saber o tempo de vida dele. Então, como é que não é grave? Se ele está querendo saber o tempo de vida, é algo grave, né? Senão, ele não faria essa pergunta. Ele quer saber quanto tempo de vida ele tem. Então, o médico, ele deve ter dito qual é o problema de saúde dele. Então, ele quer saber o tempo de vida, se tem algum tempo, se tem tratamento. Então, item B e C, não. Aí, vocês aí no chat disseram A e D. Então, pode ser um desses dois. Só que aí, a gente vai e analisa de novo. A morte. Então, você tem um conhecimento prévio que aí simboliza a morte, né? A morte, ela acontece, né? Se nós estamos aí no consultório médico, porque a pessoa deve ter algum caso de saúde grave, né? A morte, ela vai só assustar a gente, porque a questão D diz, a morte tem a intenção de assustar o paciente.
A A diz, o paciente possui um tempo de vida bastante limitado. Se a gente for pelo não verbal da imagem aí da morte, você vê que ela está colocando aí um símbolozinho silêncio, né? Fica calado que eu estou aqui, né? Se eu levar em consideração somente a imagem da morte. Mas eu vou também levar em consideração a parte do texto verbal. No texto verbal diz, não minta, doutor. Quanto tempo eu tenho de vida? Se ele está perguntando quanto tempo eu tenho de vida, significa que o médico ele já deu uma explicação antes da doença que ele teve, se é grave, se tem tratamento, se o tratamento vai vir a cura, se não vai vir a cura, se ele vai ter que ficar com aquela doença. Então, você vai levar em consideração os dois aspectos. O que é que mata a questão, para saber a resposta correta? É o contexto geral, certo? Então, a morte, ela surge, muitas vezes para nos assustar. Será? Ah, eu morri aqui e voltei. Não, né? Ou eu tive aqui um susto. Ok, pode ser que tenha um susto. Só que se ele faz a pergunta quanto tempo eu tenho, significa que é algo grave e que aquela doença realmente vai levar ele à morte. Então, o item correto é o item A, tá certo? Não é o B, porque não vai levar só em consideração o texto não verbal. Se fosse só o texto não verbal, aí sim, o gabarito da questão era o item D, tá bom? Penúltima questão, desculpa aí, já vai mostrar, acho que ninguém viu. Penúltima questão, a gente vai ter de novo do Enem aí, certo? 2023. Nós vamos trazer aí um anúncio. Então, eu já consigo verificar aí, né? Só olhando a imagem, isso aí é um anúncio, é uma leitura geral, né? Traz informação geral aí. E a pergunta é, por que é tão importante amamentar? Aí, o cartaz, nós temos a imagem, né, da mulher amamentando aí o bebê, com essa pergunta, né, por que é tão importante amamentar? E a gente tem aí 3 pontinhos, 4 pontinhos aí, respondendo essa pergunta. É importante amamentar porque o bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia, como infecções, principalmente respiratórias, diminui o risco de asma, diabetes, obesidades em crianças, é um ótimo exercício para o desenvolvimento da fase da criança, para o crescimento dos dentes fortes e bonitos, desenvolve a fala e uma boa respiração. Aí, a pergunta, por que é tão importante? Então, essa campanha publicitária aí, ela foi publicada pelo Ministério da Saúde. Mas qual é a intenção dessa campanha? O que ela visa? Qual é a intenção dela? A. Apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebês. B. Defender o direito das mulheres de amamentar em público. C. Orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. D. Informar sobre o aumento dos anticorpos nas mães. Ou E. Divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. O que é que vocês acham? É um anúncio. Então, o anúncio ele serve para quê? Qual a alternativa? Item é, né? Se está anunciando, está divulgando, está falando, está retratando algum assunto geral. Então, o item correto é o item E, porque aí não está orientando nada. Aí poderia estar informando? Poderia estar informando. Só que não está informando sobre o aumento dos anticorpos. Está informando sobre a importância, certo? Não está defendendo e não está apresentando nenhum tratamento. Então, a gente até poderia marcar o item D, mas tendo atenção que é informando, mas não sobre anticorpos, mas da importância, tá? E a última, que eu já estou passando aí do meu horário para ter a próxima aula, a última vai ser
uma questão do Enseja, sobre interpretação textual, certo? O Enseja eu não coloquei, mas foi o Enseja de 2022, que vai trabalhar, né, 2 textos aí, verbais, e você já vê a fonte, né? Então, é algo retirado de um site, essa informação, e vamos para o enunciado. A internet oferece uma série de recursos cada vez mais conhecidos e utilizados pelos usuários. O aplicativo apresentado como exemplo no texto tem uma função. Qual a função desse aplicativo? Aí o aplicativo chama-se Agenda do Estudante. Só que antes de eu ler sobre o aplicativo, tem um textozinho em cima, falando da questão da tecnologia. Então, a tecnologia vem se tornando uma importante ferramenta didática de apoio aos estudantes, aos alunos e educadores. Também nos dispositivos móveis. Existem vários aplicativos e games educativos para tirar o máximo de proveito de tablets, smartphones na hora de estudar. Veja um exemplo. Agenda do Estudante. É um aplicativo que ajuda a gerenciar a vida acadêmica do estudante. Ele permite cadastrar datas das provas, datas da entrega de trabalho, fazer o controle de notas obtidas nas avaliações, agendar lembretes de eventos e alertas de devolução de livros. Plataforma Android, acesse aqui. Certo? Então, a Agenda do Estudante é um aplicativo que facilita a vida, né? Tanto do aluno quanto do professor. E é de forma gratuita. Então, quando você está lá na escola, o aluno baixa lá o aplicativo e pode também fazer de forma isso gratuita, né? E tem lá o controle das informações, das suas atividades, lembretes, isso tudo. Beleza. Aí vem a pergunta, né? A internet oferece uma série de recursos cada vez mais conhecidos e utilizados pelos usuários. O aplicativo Agenda do Estudante, ele tem qual função? Então, o texto trouxe aqui, mais ou menos, informações de como é que funciona a agenda do estudante. Aí a pergunta é, qual a função dele? A, facilitar a pesquisa pela internet. B, permitir a troca de mensagem entre os jovens. C, possibilitar o registro de informações importantes. Ou D, auxiliar na resolução de exercícios durante as aulas. Vocês marcariam qual? A, B, C ou D? Nessa última questão. O aplicativo, ele vai facilitar, ele vai permitir, ele vai possibilitar ou ele vai auxiliar? Clarice colocou item A. Facilitar a pesquisa pela internet. Alguém mais marcaria outra alternativa ou nós vamos com a alternativa A? Facilitar a pesquisa pela internet. B, permitir a troca de mensagens entre os jovens. C, possibilitar o registro de informações importantes. Ou D, auxiliar na resolução de exercícios durante as aulas. O que vocês acham? Essa parte aqui dessa questão sobre interpretação textual, lembra lá no início da aula que eu falei sobre informações explícitas e implícitas no texto? Então, voltando aqui, quando tem aí a descrição da agenda do estudante, diz um pouquinho o que é que esse aplicativo faz, não fala? Então, assim, não tem informação explícita aí? Então, o que é que ela faz? Ela permite cadastrar as datas das provas. Ela permite ver a data de trabalho, de entregar trabalho. Ela permite fazer o controle das notas que eu obtive nas minhas avaliações. E esse aplicativo também, ele permite me lembrar de eventos ou me alertar sobre a devolução de algum livro. Está vendo que ele traz datas, ele traz informações, esse aplicativo,
Então, a informação no item A, Clarice colocou, estou confusa. Clarice, quando a gente fica assim confusa, é normal, tá? Acontece. Só que o que a gente faz para a gente gabaritar uma questão dessa de leitura e interpretação de texto? Volta lá no texto de novo, igual a gente fez agora. A gente volta no texto. Se está perguntando a função do aplicativo, a gente vai lá no texto ver quais informações é trazidas sobre aquele aplicativo. Então, ele vai trazer diversas informações aí do aplicativo, que é o quê? Que permite cadastrar a prova, entregar e por aí vai, não é? Então, o item A não é, porque o item A vai dizer que esse aplicativo ele tem a função de pesquisa. E em nenhum momento aqui a gente está pesquisando, tá certo? Então, não é o A. O B, permitir troca de mensagem. Não está falando aqui sobre mensagem, troca de mensagem professor-aluno. Não tem mensagem, certo? Não está trocando. Eu vejo a informação, mas eu não vou responder aquela informação. Não é o B. Aí responderam aí o C, né? Possibilitar o registro de informações importantes. Então, é importante a data da prova? A entrega do trabalho? O controle das minhas notas? Lembrete? Sim. Que está ali para a gente colocar lembrete, né? De alguma informação importante, devolução de livro. Então, pode ser o item C, mas vamos ver se pode ser o D. Auxiliar na resolução de exercícios durante a aula. Não. Fala aqui da questão de nota, mas da avaliação, mas não de fazer exercícios. Então, o item correto é o item C. Tá vendo? E aí, a gente conclui as 5 questões. Vocês vão estar recebendo, né, essas questões e mais 5 sobre texto verbal e não verbal, tá bom? Já passei um pouco aí do meu horário, mas eu espero que vocês tenham entendido. A gente fica um pouco confuso, né? Como a Clarice falou, mas faz o que eu disse lá das dicas, né? Essa aula vai ficar gravada, você vai rever, você vai anotar aí as informações que a gente viu aqui. Lê de novo, lê com calma, identifica as informações explícitas, lê o enunciado de novo. Então, interpretação é isso. Você vai fazendo as identificações, vai relendo, até você entender o todo, tá certo? E é isso, meu povo. Muito obrigada. Desculpa qualquer interferência aí da internet, de algum barulho, tá? Acontece. Mas espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. O material vai para vocês podem fazer a resolução das questões com mais calma. As outras 5 questões que eu vou encaminhar para vocês sobre aquela primeira aula, quem estava assistindo, conseguiu ver, para ajudar vocês, tá? Nós estamos aqui sempre para melhorar esse processo. E leiam cada vez mais, leiam o que vocês gostam, leiam outras coisas. Ainda tem aula, Isabeth, agora nós vamos com aula de redação com o professor Alan, vai entrar agora, tá certo? E é isso, pessoal, desculpa aí o atraso, eu passei aí 20 minutos a mais, quase meia hora do meu horário, né? Vai entrar o Alan agora, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Foi um prazer e a gente vai se encontrar nas próximas aulas com outros temas, ajudando aí vocês, tá bom? Um beijo, um grande abraço, tenham uma boa aula aí de redação. Pronto, meu povo, a aula foi mais que maravilhosa. Foi um pouquinho mais longa do que a gente estava pensando, mas tudo bem, a gente está aqui para isso, para tirar as dúvidas. A gente estava precisando de ter uma aula mais reforçada de leitura e interpretação textual, né? É um conteúdo super importante e é praticamente a base de toda a área de linguagens que a gente faz, né? E aí, meu povo, como é pertinho de 9 horas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que todo mundo aqui é praticamente dona de casa, então passou o dia trabalhando, né? E aí já são perto de 9 horas. Vou dar uma proposta para vocês, vamos ver o que vocês acham. Como já está um pouquinho tarde,
eu gostaria de saber se vocês acham melhor que a aula de redação seja amanhã, né? E aí a gente amanhã tem essa aula de redação e a aula de matemática, porque amanhã estava programada a aula só de matemática, e a gente amanhã pode começar com redação, né? Para ficar com a mente mais fresca, e pelo menos a gente não precisa ir até muito tarde hoje. O que que vocês acham? Respondam aí no chat. Que a gente faz as coisas aqui conforme a demanda e se preocupando acima de tudo com vocês. Por mim, a gente vai até 10 horas. Mas se vocês acharem que for melhor amanhã, a gente deixa para amanhã. Sem problema. A Isabeth disse está ótima, a Keliane disse melhor amanhã, Clarice também disse melhor amanhã. Eu sei, meu povo, quando dá 9 horas, eu não sei a Leiliane, mas eu não estou com sono, mas eu sei que muita gente 9 horas já está com os olhos piongo de sono. Eu sei que é difícil, mas tudo bem. Então, a gente deixa a nossa aula para amanhã, tá bom? Qualquer coisa amanhã a gente se ajeita um pouquinho com o professor Felipe, o nosso querido professor de matemática de amanhã, e a gente dá uma super aula de matemática, uma super aula de redação, tá certo? Então, vamos deixar só a super aula de português de hoje. Um grande beijo para vocês, durmam com todos os anjos, espíritos e qualquer coisa que vocês acreditem, vai dar tudo certo. Ana, você quer falar, meu amor? Liga aí o áudio. Oi, Alan. É porque como vai ser amanhã, a gente poderia começar um pouquinho mais cedo, para não se estender também a aula de matemática e português. Sim, verdade. Hoje a gente estava, pessoal voltando do trabalho, resolvendo outras coisas, a gente acabou começando um pouquinho mais tarde, mas deu certo. O importante é que deu certo. Amanhã a gente começa um pouquinho mais cedo, com tempo as 2 aulas, viu? Gente, que grito medonho, socorro. Enfim, é isso, meu povo. Pois boa noite, um beijão para vocês. Até amanhã. Vai dar certo.